nível 2, spoilers leves, Light. e nível 3 a gente vai revelar até o final. Então, hardcore. Pro que eu vou falar agora também, que eu vou abrir para você falar sobre os animais, já é o segundo nível, tá? Então, se você não assistiu o filme, não vai tirar a sua experiência de assistir o filme, vai continuar sendo legal, mas a gente vai falar um pouco mais do que acontece no filme. E depois, quando eu falar de spoiler pesado, aí realmente a gente vai falar sobre final, sobre meio e tudo isso tem a ver com os dias de hoje. Mas o que eu ia falar agora nessa sessão nova, que a gente vai falar um pouco mais do filme, é que para os alienígenas, eles usam essa projeção mental dos animais para acalmar as vítimas, né? Então, ela vê como um alce, vê como uma raposa, se não me engano, e um passarinho. Exato. Porque ela era uma criança, é uma coisa mais lúdica, para acalmar, porque se eles aparecessem com a forma real deles, poderia assustar. Eu imagino que é isso, né? Então, a menina, ela tem, em cima da sua cama, ela tem como se fosse um abajurzinho que tem esses passarinhos vermelhos. Só que esses passarinhos vermelhos são pássaros muito específicos, que tem um nome interessante e uma simbologia muito interessante. O nome desse pássaro é cardeal, em inglês é cardinal, é cardeal mesmo, né? A galera colocou ali a cena, né? Ela tem, inclusive nessa cena, obrigado Homer aí, o círculo que está em cima dela também representa uma auréola dos santos. E mais uma vez você tem ali um endeusamento dessa personagem, da Margaret Fairchild, como se ela fosse a profetisa ou a avatar dessa nova religião dos alienígenas que está substituindo o cristianismo, que enquanto o cristianismo não pôde salvar o mundo na Terceira Guerra Mundial, a presença alienígena tem essa capacidade. Só que esse pássaro, em específico, o cardeal vermelho, ele tem uma mensagem muito importante nos Estados Unidos, que existe uma espécie de cultura popular nos Estados Unidos de que quando esse cardeal vermelho ele aparece, é um sinal de que um ente querido falecido está vindo te visitar, ou então um anjo está trazendo uma mensagem. Ou seja, esse pássaro em específico, ele representa ali uma mensagem divina, uma presença de um anjo ou de um ente querido falecido. E ele também, esse pássaro vermelho dentro da cultura até indígena norte-americana representa, assim como o cervo, o gamo, né, o alce, representa também a ponte entre o céu e a terra, entre o mundo espiritual e o mundo material. Né? E até na magia, no esoterismo, simboliza comunicação com os espíritos, profecia, né, o despertar psíquico, que é exatamente o que acontece com a Margaret, né? Isso aqui é um spoiler light porque é no início do filme. A Margaret, quando ela está em casa, indo trabalhar, ela é apresentadora de um telejornal no Kansas, lá no Kansas, né? E ela tá saindo de casa e entra esse passarinho pela janela da casa dela. E quando esse passarinho entra ali, ela fica meio assim, estarrecida, né? Fica meio paralisada e ela começa a ter um dom de premonição. Ou seja, exatamente o símbolo que esse pássaro, o cardeal vermelho, traz dentro da cultura americana, que ele traz ali um presságio de algo espiritual que está acontecendo e traz ali também um despertar psíquico. Quando ela encontra esse pássaro, ela ganha poderes telepáticos e poder de empatia após esse pássaro entrar ali na sua casa. Então, é uma simbologia também muito interessante. Além do pássaro e do gamo, tem a raposa, né? A raposa, como o Vilela bem lembrou, que é um animal que aparece menos, né? Mas é importante também. A raposa ela já vai simbolizar um pouco mais a astúcia, o truque, a magia das sombras, né? Até na mitologia japonesa, a raposa é muito importante, né? Eles chamam de kitsune, que é um espírito que ele consegue mudar de forma, ele é um shapeshifter, né? E ele é um mensageiro dos deuses. Ele tem poderes mágicos ali. E no ocultismo europeu, já indo para a Europa, né, a raposa ela tem ali um símbolo de guia entre o mundo visível e invisível, um enganador, como se fosse assim o deus nórdico Loki, né, que é aquele mestre do engano, né, e também desse conhecimento oculto. Então, assim como a raposa na simbologia mitológica, ela é um shapeshifter, é um ser que muda de forma, os alienígenas estão fazendo isso, porque eles estão mudando a sua forma e se apresentando de formas mais palatáveis para os seres humanos. A gente vê um pouco isso, Vilela e Rony, não sei se vocês se lembram, do filme Contato, né?
que no filme Contato, esse eu acho que não tem problema dar spoiler, né, Vilela? Que esse é antigo, né? Sim, se apresentam como pessoas queridas, né? Parentes e tudo mais, né? Acho que, se eu não estou enganado, o alienígena opta por aparecer com a imagem do pai da cientista, né? Da Jodie Foster, né? Então isso com o pai dela mesmo. É um outro aspecto interessante que mostra que a escolha desses animais não foi fortuita, não. E eu acho que Deixa eu acrescentar uma coisa, Daniel. À vontade, pô. Eu fiz essa pesquisa, para o meu livro, e o que você falou do Japão é muito importante mesmo, porque no Japão, para atender o telefone e provar que quem liga é você e não uma raposa disfarçada, que é uma lenda deles, basta repetir a expressão moshi moshi 2 vezes seguidas. Isso é para a pessoa do outro lado da linha saber que é uma pessoa e não uma raposa enganando a ela, né? Porque a lenda folclórica diz que as criaturas mágicas e espíritos da floresta não conseguem pronunciar essas palavras corretamente. Então é muito louco isso, né, cara? Como o folclore coloca esses animais, né, como representações de espíritos enganadores ou que querem ludibriar as pessoas. Então até hoje muita gente lá no Japão pode repetir isso sem saber qual que é o significado, mas moshi moshi, em vez de alô, eles falam moshi moshi para provar que é um humano e não uma raposa. Olha que louco. Cara, sensacional, porque ao mesmo tempo que Steven Spielberg está tentando pregar esse evangelho das estrelas, que os alienígenas são os novos salvadores da humanidade, ele está dando a dica de que esses alienígenas são enganadores, que eles estão se passando por outras coisas que eles não são. E, inclusive, Vilela, eu e Rony, eu gostaria de perguntar isso até para o Rony, que o Rony tem mais experiência prática nessa área comigo do que eu, de abdução e tal. A Margarete, que é a protagonista, ela recebe dos alienígenas o dom da empatia. Então, as pessoas que têm contato com esses seres, eles ficam super ligados, conectados, admiram esses seres, falam, é amor puro, eles são muito amorosos, são muito carinhosos. Mas o que eu percebo nisso? É como se os alienígenas tivessem a capacidade de gerar nas pessoas com as quais eles têm contato e eles abduzem, e muitas vezes, como o Rony bem pontuou, as abduções são torturas, envolvem abusos, torturas e coisas hipertraumáticas. Os alienígenas, o que eles fazem? Parece que para apagar essa parte grotesca da tortura, eles fazem uma espécie de síndrome de Estocolmo ufológica, que o cara se apaixona ali e fica completamente amigo e aficionado pelo seu algoz, seu torturador. O que você acha disso, Rony? Você que já acompanhou tantos casos aí de abdução, faz sentido? Eu vou começar ali falando do primeiro comentário dos animais, né? Lembrando que tem o guaxinim também, né? Quando aparece no quarto dela, está no trailer, tem lá a raposa, o cervo e o guaxinim, e o passarinho pousa no chifre do cervo. E isso é muito comum em abdução, em relatos de abdução, eles virem em 3. Isso é quase uma unanimidade, é um grande padrão, às vezes varia um pouco, mas o 3 é um número que eu diria que aparece em 90% das abduções. E o 3 é um número cabalístico, né? Um número ali que está em religiões, um número muito importante no ocultismo. Os seres virem em 3 tem para mim um grande significado, né? Inclusive, em algumas situações, os seres, não algumas, eu diria, muitas situações, os seres têm 3 dedos nas mãos, às vezes 3 dedos nos pés, então 3 é um número que aparece bastante. O passarinho, para mim, nessa situação, então, os seres estão disfarçados nos 3, né? E o passarinho, que é como o Daniel bem falou, que é o cardeal, ele tem um significado para mim, pelo menos na minha interpretação, e que o passarinho é como se ele denunciasse a presença do fenômeno. É como se o passarinho fosse a verdadeira inteligência por trás daquele fenômeno, por trás, inclusive, dos seres, dos aliens que estão por trás dos animais. É como se, olha, tem os 3 animais aqui, mas quando o cardeal está presente, significa que há uma conexão, até quando o Daniel falou, né, com o céu e a terra, né? Há uma conexão do mundo material com o mundo não material, do humano com o não humano. Então, o passarinho, ele denuncia justamente como se fosse um observador, a inteligência maior por trás dos fenômenos, e quando ele está presente, você sabe que quem está ali não são animais comuns. E quando o passarinho também, o cardeal do norte, está presente, significa que o fenômeno está presente, né? Então, essa seria a questão, por que a Margarete consegue se reconectar com as habilidades delas fornecidas pelos não humanos, né? Algumas vezes, algumas histórias são os passarinhos, algumas histórias são corujas, por exemplo, que é um ser que aparece muito, que falam que também teria mesmo significado. Então, essa é uma observação que eu notei. Aí a questão da empatia, né?
o filme aborda, o filme gira em torno da questão da empatia, que esses seres teriam perdido essa capacidade de se colocar no lugar do outro, e por isso eles não se importam em te colocar numa experiência traumática, talvez, né? E é uma coisa que talvez tenta, ao meu ver, isentar esses seres daquilo que eles estão fazendo com as pessoas, né? Pegando crianças ali, levando as crianças para uma experiência que seria traumática, tirando aquela máscara de animal e se revelando como um alien grotesco, horrível. E a empatia, para mim, a falta de empatia seria uma forma de talvez isentar essa responsabilidade dos aliens, ao meu ver, no filme, né? E aí eles colocam o que eles não têm na Margaret, que ela consegue, com os poderes dela, depois da abdução, olhar na alma, né? Olhar através dos olhos das pessoas e enxergar tudo que está na alma das pessoas, se colocar e sofrer os problemas, viver os problemas que aquela pessoa vive, né? Então é uma coisa que gira central no filme aí. Fala, Vilela. O que você falou me lembrou muito um livro do Arthur C. Clarke, não sei se eu não lembro se o Daniel leu também, que é O Fim da Infância. Você chegou a ler, Daniel? Não li não, mas eu tenho lá em casa e eu vi a série, né? Então tem tudo a ver com essa ideia de eles não querem aparecer, e quando aparece a imagem é grotesca, né? Sim, porque o que acontece? Eles estão com boas intenções, ou seja, eles aparecem, eles pegam um humano só, escolhem para fazer a ponte, então só um humano conhece a forma deles, e esse humano é separado dos outros e fica convivendo com eles, e toda a humanidade recebe esses dons dos alienígenas, ou seja, acabam as doenças, acabam as guerras, o mundo vive por um bom tempo, só um novo tempo só com coisas boas, por causa dos alienígenas, e eles fazem um trato, é o seguinte, a gente vai fazer tudo isso com vocês, só vai ter, mas a gente só vai se revelar, aí eu não vou lembrar, sei lá, 40 anos depois, eu acho que era 40 anos, porque seria o tempo de uma geração morrer e uma nova que não teria, já teria os frutos de todas essas benfeitorias dele, então teria uma outra opinião com ele. E quando eles aparecem, se o Homer aí tiver a imagem dos alienígenas, aí você entende por que eles não queriam que as pessoas os vissem, né? Você tem aí, Homer, exatamente essa imagem que ele está mostrando aí. Eles têm a forma do que a gente vê representado em pinturas e figuras como aqueles demônios, né? Vermelhos, chifrões, cascos nas pernas, aquelas pernas de bode. Então, toda aquela representação que a gente tem de demônios seria uma forma de a gente prever que um dia a gente seria visitado por esses seres e esse medo do desconhecido. Então, para evitar isso, eles falam que vão se revelar. O momento da revelação seria 40 anos ou 50 anos depois. Eu não lembro que faz um tempo que eu li esse livro. Também tem uma série, como o Daniel falou. E aí, quando eles aparecem ao público, as pessoas estariam tão felizes porque a vida é bem melhor, por isso que se fala do fim da infância, né? Aí eles não seriam mais dependentes desses seres, né? E aí eles poderiam viver uma vida plena com esses alienígenas convivendo, sem esse medo deles serem demônios ou terem atitudes ou ter um objetivo ruim, né? Que me parece também uma coisa meio diabólica também, né, Daniel? Parece os caras, o livro prepara a gente para aceitar os demônios, sei lá. Né? Não, com certeza, Vilela. Inclusive, eu não sei se a galera conhece essa origem, mas a gente sabe que a produtora do Spielberg, e a gente está tentando também entender a biografia do Spielberg, né, os interesses do Spielberg, o envolvimento dele com o setor de inteligência, com essa ideia da revelação, do disclosure, né? O Spielberg, ele tem a produtora chamada Amblin. Eu não sei se a galera sabe, mas a gente olha lá Amblin e tem o